Olá, lindeza da prof, tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo! Vamos a mais uma aula? Vamos! Mas antes, eu quero compartilhar com você uma mensagem maravilhosa. Vamos lá, acompanhe essa letra incrível. E Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. E aí? Linda mensagem, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, que hoje realmente você se sinta fortalecido, entregando a sua vida ao Senhor. Se você está meio triste, você está meio desanimado, entrega também. Confia nele, o mais ele tudo fará, ok? Ótimo. Agora precisamos trabalhar, então nós vamos pegar o nosso livro e nós vamos compartilhar agora um pouquinho do nosso conteúdo. Nós estamos trabalhando com interpretação textual. E aí eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 154, ok? E na 154 aqui, você tem, então, uma entrevista. Professora, não estou vendo, a senhora está falando sem mostrar o livro. Desculpe, linda flor da prof. Agora, compartilhei. Então, vamos lá? Olha só, entrevista com Augusto Cury. Aí você está com o seu livro aberto, né, na página 54, e ali começa a entrevista. Então, vamos ler juntos. Lembre-se que a entrevista, ela pertence ao gênero textual narrativo. Para ser uma entrevista, você precisa ter um entrevistador e um entrevistado. Você vai ter o que ali? Um diálogo, um discurso, então, o quê? Direto, pergunta, resposta, ok? Os verbos você vai perceber aqui que eles se encontram no presente, está acontecendo a entrevista, em alguns momentos talvez o entrevistado vá falar no passado, relembrando algo, bem como o entrevistador, tudo bem? E toda entrevista ela tem um objetivo. O objetivo o quê? É esclarecer, é mostrar, evidenciar um assunto. Então vamos lá? Vamos! Neste momento eu serei para você a Bianca Oliveira. Olá, pessoal da revista Novo Tempo. Deixa eu pegar o microfone assim aqui. Olá, pessoal da revista Novo Tempo. É um grande prazer estar aqui participando com vocês. Hoje a entrevista será com um convidado muito especial. Ele é psiquiatra, psicoterapeuta, conhecido mundialmente pelos 32 livros traduzidos para mais de 60 países. Foram mais de 20 milhões de exemplares vendidos só no Brasil. Estou aqui com o doutor Augusto Cury. Seja bem-vindo, doutor. Agora eu serei doutor.
É um privilégio estar aqui falando sobre a mente humana, um mundo complexo e também complicado. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. É verdade. Agora, doutor, para a gente começar, o que o fez virar um escritor? O que o incentivou? Como é que você começou a escrever livros? Quando eu estava na faculdade de medicina, passei por uma dor emocional intensa. E a dor ou nos constrói ou nos destrói. Eu usei a dor para me construir, mas para investigar as tramas da minha angústia. O processo de construção de pensamentos perturbadores, o sofrimento por antecipação. Isso foi o início da minha construção teórica sobre o funcionamento da mente, sobre o eu como autor da história, os papéis conscientes e inconscientes da memória. Eu comecei a escrever dezenas de páginas que se tornaram centenas. Depois de 3 décadas, são mais de 3.000 páginas, das quais ainda 2.000 permanecem inéditas. O meu mais sólido sentimento é que a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente, e que a educação mundial, embora formada por professores notáveis, está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. É justamente isso que eu vou perguntar agora, porque ao longo de mais de 30 anos, você estuda a mente e o comportamento humano tentando ajudar as pessoas que há décadas estão ficando mais doentes. A gente percebe isso. É evidente que na nossa sociedade atual, agora, o que o senhor tem observado nas últimas décadas? Houve progresso, regresso? Como o senhor analisa isso? Eu tive o privilégio de descobrir 2 síndromes na psicologia e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. Uma é a síndrome do circuito fechado da memória, a outra é a síndrome do pensamento acelerado. Vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nas décadas passadas, o pensamento tinha uma velocidade. Vou usar uma metáfora aqui. Imagine o meu dedo, ele tem uma circulação e movimentação. As pessoas pensavam, se preocupavam, ruminavam o passado, mas na atualidade nós aumentamos mais o índice de informação. No passado, duplicava-se a cada 200 anos, hoje multiplica-se a cada ano. Nós abarrotamos a memória de dados e excitamos a construção de pensamento numa velocidade nunca antes vista. Uma criança de 7 anos de idade, pasmem, tem mais informação que o imperador romano tinha no auge de Roma, e provavelmente mais do que Sócrates, Platão, Aristóteles e Pitágoras no passado. Informações entulhadas não como conhecimento, e conhecimento não trabalhado como experiência. São informações estéreis, por isso as crianças não estão mais com esse movimento dos pensamentos. Elas estão assim. O entrevistado demonstra maior velocidade no movimento com as mãos. Elas perderam os parâmetros. As crianças estão agitadas, tensas, irritadiças. Elas repetem os mesmos erros, os adolescentes da mesma maneira, bem como os adultos. E parece que são hiperativos. Mas não são hiperativos. Apenas 1 a 2% são hiperativos, geneticamente, ou têm um transtorno de déficit de atenção. Na verdade, elas são vítimas da síndrome do pensamento acelerado. Por favor, pais, é o maior crime colocar as crianças num excesso de atividade. Horas a fio na internet, nos jogos de videogame. Por favor, deem atividades seletivas, colocando-as em horários específicos. Caso contrário, essas crianças que pareciam gênios, que dão respostas tão rápidas, desenvolverão um alto nível de ansiedade que vai comprometer o prazer de viver, a criatividade, a estabilidade, a profundidade emocional. Isso vai gerar sintomas psicossomáticos e psíquicos como intolerância, dificuldade de lidar com frustração, com desafio e assim por diante. Muito bem, gente. Quem escreveu esse texto foi a Bianca Oliveira. Ela é jornalista e produtora do Novo Tempo. A professora aqui fez só uma brincadeirinha, né? Fez de conta que estava fazendo uma entrevista aqui com Augusto Cury. Certamente essa não seria a voz dele, né? É só para a gente tornar essa nossa leitura mais dinâmica e você perceber, então, quais são os passos agora para realmente eu ter uma entrevista. Agora vamos trabalhar. Vou soltar meu microfone entrevistador e vamos voltar a ser a professora, sua professora, professora Helena. Então, abra aí o seu livro e vamos trabalhar, vamos entender o texto. Agora, vamos fazer a construção dos sentidos do texto. Tudo bem? Então, vamos à primeira. A primeira pergunta diz o seguinte: qual a importância dessa entrevista para o telespectador, considerando o perfil do entrevistado? Você viu que ele deu os dados, ele fez apelo ali aos pais. Então, essa entrevista, ela serve para o quê? Para atualizar,
certo? Os espectadores, por meio de informações e avaliações do entrevistado especialista na área. Então, para atualizar, né, os telespectadores, o que está acontecendo. Agora, vamos a 2. Como a entrevista foi introduzida? Primeiro, o que ela fez? O entrevistador, né, a jornalista, o que ela fez? Ela apresentou o entrevistado. Então, agora ela falou o nome completo dele, falou sobre os livros que ele havia publicado, falou sobre a grande importância dele dentro do contexto em que ele trabalha. Ok? Tudo bem. Próxima agora, vamos lá. Diz o seguinte, a 3. Que recurso a jornalista usou na apresentação do entrevistado? Ela usou o quê? O suspense, deixando para citar o nome do entrevistado ao final da apresentação. Muito bem. Agora a questão 4. A jornalista pergunta ao psiquiatra como ele se tornou escritor. Quais foram os principais fatos? Ele estava na faculdade de medicina quando ele sofreu o quê? Uma dor emocional muito forte. Uma dor emocional muito forte. Então, a partir dali, ele foi se interessar em estudar mais, em buscar mais sobre por que esse sofrimento emocional das pessoas. E assim, a jornalista retoma a palavra pela segunda vez, comentando que as pessoas têm ficado mais doentes. Ela dá a oportunidade ao escritor para que analise se houve um progresso ou retrocesso. Que informações ele traz? Então, aí ele fala sobre a descoberta de 2 síndromes. Ok? E essas 2 síndromes, que é o do circuito fechado e do pensamento acelerado. Acelerado. Então, ele fala dessas 2 síndromes que ele, então, estudando, ele descobriu. Agora, vamos à questão 6. Na última resposta que transcrevemos, o psiquiatra resolveu mudar o tom da resposta e dirigiu diretamente a um grupo. A quem que ele se direcionou nessa fala dele? Aos pais, né? Porque ele acredita que são pessoas que estavam, então, assistindo aqui. E para que ele fez isso? Por que ele se dirigiu aos pais? Para aconselhar. Uma vez que ele, através de estudos, sabe que os pais permitem aos filhos ficarem muito tempo na frente da tecnologia. E isso, uma das causas que desenvolve a ansiedade, né? Em adolescentes, crianças, enfim. Mas o foco dele foi para os pais neste momento. Agora vamos à próxima página para fazer os próximos exercícios. Você com certeza está acompanhando a prof. E já virou a página do seu livro aí. Vamos ver a letra C. A letra C diz o seguinte: o que ele apresenta em decorrência dessa preocupação? Bom, ele apresenta algumas soluções. Então, ele faz o alerta aos pais, né? Faz o apelo, mas ele apresenta também soluções, como a seleção de atividades, né? O controle de horários, pedir que os pais observem essas relações dos filhos com a interação da tecnologia. Que impacto esse trecho poderá causar no grupo de telespectadores? Levante hipótese. Bom, uma vez que ele é um autor, né, renomado, com pesquisas e muitos livros publicados, então vamos acreditar que os pais, eles irão o quê? Promover condições de vida mais saudáveis, né? Condições de vida saudável aos filhos. Agora, vamos a 7. Na questão 7, eu tenho o seguinte:
Ao alertar os pais e incentivar atividades seletivas em horários específicos, o que o autor desejou promover e que implicações ele traz para a família? Então, o que ele pretende promover? O prazer de viver bem, certo? De estimular o quê? A criatividade. Para melhorar o quê? O emocional. Para melhorar o emocional dos filhos. Dessa forma, né, ter uma família melhor, mais estruturada, com bem-estar, em condições de um relacionamento positivo. Agora, na 8, que evidências visuais, então, nós temos aqui, que demonstram que a entrevista é uma conversa planejada. Olha o que você tem ali. Você tem participante no estúdio de gravação, aqui estou eu no meu estúdio, ok, você está vendo aí. Você percebe que as roupas adequadas, né, para esse momento, uma roupa social. Os objetos de apoio, você percebe que pode ser tablet, caneta, livro que tem ali, você consegue visualizar na imagem que você tem aí no seu livro, ok? E agora nós vamos fazer, então, a 9. A linguagem e o figurino podem complementar a situação comunicativa, sim ou não? Justifique. Sim, com certeza, né? Por quê? Porque agregam informações. E essas informações sobre o canal, o tipo de programa, o perfil de do entrevistado, o público-alvo. Isso, então, faz com que as informações fiquem mais claras para se entender por que estamos falando sobre aquele assunto. Ok? Ótimo. Agora vamos a 10, a questão 10. E a questão 10 fala o seguinte: quando a entrevista foi ao ar, a jornalista Bianca Oliveira representou sucintamente o Dr. Augusto Cury depois do intervalo. Por que ela fez isso? Para contextualizar, então, para contextualizar quem? O telespectador. Contextualizar o telespectador que começasse a assistir, então, a entrevista depois ali dos anúncios publicitários, né, que se tem os comerciais. Caso estivesse entrando agora naquele momento, acessando a Novo Tempo, poderia saber qual era o assunto, quem estava ali falando. É preciso omitir ou ajustar boa parte das marcas orais em uma versão da entrevista para uma revista impressa. Por quê? E com vista a que efeitos? Por quê? Para mostrar concisão, objetividade. Então, por isso que aparece de forma diferente, para dar mais também o quê? Credibilidade, ok? E agora, com vista a que efeitos? Qual é os efeitos? Para mostrar também a questão da oralidade e a qualidade do texto, ok? Você, então, junto com a professora, resolveu os exercícios aqui, fez a sua interpretação desse gênero narrativo entrevista, no caso aqui oral, só que transcrita para ser publicado. Tudo bem? Ótimo. Nós conseguimos juntinhos concluir a nossa aula e eu espero que você esteja aí meio às luzes, que nem a prof aqui no seu estúdio gravando essa entrevista com você. Um beijo, vejo você na próxima aula. Até lá!